Paz do Senhor, povo querido, povo abençoado. Olha, já estamos, pessoal, nós alcançamos os 7, falta 300 inscritos para chegar nos 1000 e eu começar a fazer live com vocês. Glória a Deus. Quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer pelo incentivo, pelo compartilhamento, pelos inscritos, pelas bênçãos. Muitas pessoas têm abençoado a minha vida. Você, junto comigo, tem ido em vários lugares, tem me enviado, através de Deus tocando no seu coração para muitos lugares, seja colônia, seja interior, município, cidade, seja capital. Estamos juntos fazendo o ID do Senhor. E não está sendo em vão o que você tem feito em prol do reino de Deus. Amém? E aqui está o vídeo. Muitas pessoas... Mãe, as pessoas estão na expectativa. Esses são os vídeos que eles queriam ver. Estão na expectativa de ver o nosso vídeo. Essa aqui, para quem não conhece, é a dona Rosinete, conhecida como Nete ou Netinha, né? É a minha mãe, louvado seja Deus, que me carregou no ventre, que até um dia desse, eu pensava que eu tinha nascido de 7 meses. Ela falou, já. Quem disse isso? Não, foi aos 9 meses normal, que eu não sabe, muita desinformação, né? Falta de informação para mim. E chegou o momento que eu e minha mãe podemos dialogar muito e colocar cada peça do quebra-cabeça no seu devido lugar. E as coisas de Deus têm sido maravilha em nossas vidas, não é verdade, mãe? Verdade. Louvado seja Deus. Então, pessoal, essa aqui é a minha mãe, louvado seja Deus, tá bom? Ela já fez 50, glória a Jesus. Ai, meu Deus, eita Jesus. O caminho dos 52. Meu Deus, é forte o manto. Fala pafo, tia mãe. Quê? Fala. Que... É, mãe? Ah! Meu Deus do céu, não vai Pessoal, hoje em dia é isso, você tá entendendo? É muito maravilhoso, vocês vão ter uma boa reflexão desse vídeo, né? Pessoal, é muito bom quando você tem Jesus na tua vida e as escamas caem dos teus olhos, você começa a enxergar uma realidade e viver uma verdade. Você sai daquela mentira, louvado seja Deus, né? A minha mãe, ela... Quantos anos ela tinha quando você engravidou de mim, mãe? 17 anos. A minha mãe era uma adolescente, né? Quando ela engravidou. E minha mãe, quando ela descobriu, ela foi para Manaus, não foi, mãe? Sim. Foi para Manaus. Meu pai morava na fazenda. Não, morava em Itaituba. O papai, que eu chamo de meu avô. Ah, meu pai é muito... É, que você foi para casa dele, né? Ah, era. Ele morava num sítio, uma responda de um sítio, 54 quilômetros longe de Manaus. É por causa que o pai da mamãe, ela é minha mãe e minha irmã. Meu Deus. Confusão, né? É por causa que o pai dela, ele me criou até eu conseguir falar papá. Aí então eu aprendi, então eu chamo ele de pai, não chamo de avô. Eu chamo ele de pai, porque o meu pai verdadeiramente, ele morreu dia 3 e eu nasci dia 5, não foi, mãe? Isso. Era 2 dias antes de eu nascer, ele faleceu. Então essa foi a causa que a minha mãe não contou para a família dele que eu tinha nascido, ele era pai, que eu existia, né? Ela ia contar se ele tivesse em vida, mas como ele não estava, ela no seu esforço, com a ajuda de Deus, ela foi e se virou dessa forma. Minha mãe, ela não foi como eu pensava, né? Como eu cresci entendendo que tinha sido rejeitado desde o ventre dela, né? Quando eu nasci do hospital, eu cheguei a mamar na senhora, mãe? Não. Não cheguei a mamar. Não sei o gosto do leite de peito. Toma. Nem se tivesse bom. Ah! Não ia saber também, né? É verdade. Oh, meu Deus, esse vídeo vai ficar para a história. Mas deixa eu falar. E aí a minha mãe, ela pegou, né? Eu não sei, ela que vai contar. Minha mãe, ela foi para lá e aí ficou a gravidez dela. Minha mãe, primeiramente, como foi a sua gravidez de mim no meio da sua madrasta e do meu avô, que eu chamo de pai? Como que foi a convivência lá? Ah, olha, a convivência naquela época, eu vou voltar um pouquinho atrás, por causa assim também que eu não fui criada com a minha mãe biológica, né? Eu fui criada com a minha avó,
né, com meus pais, que é o pai do meu pai mesmo, que eu fui registrada no nome dos meus avós, né, que meu pai legítimo, biológico, ele, pela lei, ele é meu irmão, porque eu sou registrada no nome dos pais dele, né? Aí então, aquela época, né, a minha avó, os pais, antigos, nunca chegava para a filha para conversar, principalmente sobre sexo, essas coisas, né? Porque a mãe hoje em dia pode falar com a filha, hoje sai pela internet, hoje você vê na TV, na escola, né? Tudo isso. Naquela época não, era tudo mais difícil. Eu já fui aprender muitas coisas mesmo, já no mundo mesmo, com outras mulheres, né? Conversando, que eu fui entendendo um pouco, né? Mas aí da gravidez do Mike, né? Aí sim, eu trabalhava, eu já tinha minha filha, né? Que foi a primeira filha que eu tive com 15 anos também, da minha adolescência. Então, aí ela ficou com a minha mãe e eu fui, porque eu não tinha estudado, né? Então tinha que me virar de alguma coisa. Eu fui para Itaituba trabalhar na casa de doméstica, de empregada doméstica, né? Então foi lá que eu engravidei dele, do Mike, né? E daí eu não sabia nada, sabe? Peguei e vim embora, né? Não contei que eu tava grávida nem nada. Aí só simplesmente eu voltei para Belterra. Então quando eu chego em Belterra, o meu pai biológico, ele chama de pai, tava na casa da minha mãe. Então ele me levou para Manaus, quis me levar para Manaus, mas nem ele não sabia que eu tava grávida, que eu não falei, né? Então fomos todo mundo para Manaus. Então chegando lá, aí foi que eu falei. Aí eu fiquei, né? Fiquei com a minha meninazinha, com a Ana Paula. Esse tempo eu já tinha um aninho e pouco. E aí eu fiquei, minha gravidez toda, minha avó voltou, minha mãe, né? Voltou para Belterra e eu fiquei lá no mato, lá no sítio, numa fazenda, né, muito longe de Manaus, passei minha gravidez inteira lá com eles, né. Então, já eles nunca chegavam para mim para conversar nem nada, só dizer que quando eu tivesse o filho, eles iam ficar, né. E eu ali, sem saber me defender, entende? Então foi o que aconteceu, né, fiquei, e quando eu voltei, eles foram me levar para Manaus, me colocaram no barco para vir para Santarém e ficaram com ele, né? Só que meu pai dizia assim, né? Vamos criar. Ele, quando ele tiver maiorzinho, a gente vai te devolver. E aí eu fui-me embora. Quando eu cheguei lá, minha mãe questionou, né? Que ela era para ter trazido, que era para ter trazido. Mas eles não deixaram ficar, né? Então ele ficou. E aí aconteceu que quando o Mike estava com 2 anos, meu pai se separou dessa mulher e veio trazer meu filho de volta, né? Com os 2 anos. E aí uma vez ainda fui para a banda do Maranhão, e aí ainda levei ele, aí voltou de novo, aí foi o tempo que eu fui para os garimpos, né, fui morar para os garimpos, para trabalhar de cozinheira no Baixão, levantando 4 horas da manhã, né, para poder manter eles. Aí ele foi que meu pai voltou, nesse período eu não tava mais, né, já tava pro garimpo, ele voltou a conviver com meu pai para lá de novo. E aí depois, já com mais certa idade de novo, que ele voltou, antes dos 10 anos de novo, foi. Ele voltou de novo e ficou assim entre a gente, né? Só que eu não pude ser aquela mãe presente para eles, né? Eu tinha que trabalhar para mim poder ir mantendo eles. E assim que foi, né? Aí daí foi quando minha filha casou, aí ele foi pro Mato Grosso com ela, levou. Que aí ele já não estava levando uma vida bem aqui, né? A minha filha, mamãe, vou levar ele, aquela turma, sabe? Aí levou ele pro Mato Grosso. Aí quando chegou lá, também foi, minha filha se separou do marido dela, voltou e ele já não voltou. Mas eu tinha contato com ele da onde eu tava, do garimpo, né? Então aí ele disse que tinha encontrado uma família, que era o seu Luiz, né? Lembra o seu Luiz, a dona Maria, né? Uhum. E aonde ele chegava, ele sempre foi assim, né? Logo ele arrumava um pai, uma mãe, né? E chama mesmo de pai, de mãe, e graças a Deus, E eu agradeço muito a Deus, sabe? Por todas as pessoas boas que apareceu na vida dele, né? E hoje ele tá aí, é verdade. Né? Por tudo que ele já passou, e só Deus mesmo, né?
E às vezes também que eu perdi o contato dele, né? Sempre, nunca deixei de pedir para Deus, né? Por ele, pela vida dele, pela vida de todos. E tá aí, graças a Deus. Hoje eu tenho mais, sempre eu digo que eu tenho mais que agradecer do que pedir, né? Eu agradeço mais do que eu peço, né? E que Deus continue abençoando ele nessa nova vida dele, né? Nessa jornada, por onde quer que ele ande, que Deus sempre permanecerá na vida dele, para sempre. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Deixa eu falar uma coisa, hoje eu e minha mãe, nós somos muito amigos, tá? Então nós dialogamos muito assunto, nós falamos do passado normalmente hoje em dia. E mãe, esse vídeo aqui vai ser visto por muitas mães, talvez mães que sejam frustradas, mães que estão assim, sem direção. Eu quero que a senhora entenda, eu louvo a Deus por eu sou muito feliz porque eu sou o caçula de mamãe, né? Eu sou o caçula e eu sou o único filho homem. Hoje eu me orgulho muito. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei como é que eu queria ser mulher, que eu fico olhando que a mulher passa por tanta complicação e eu querendo perder o privilégio do que eu sou, né? Mas eu pergunto assim pra senhora, mãe, a senhora de respondendo não só pra mim, mas talvez pra muitas mães que estão assim nessa dúvida. Toda mãe, ela sabe de tudo. Ela pode até fazer uma vista grossa, mas ela sabe. E a senhora no começo, porque chegou um momento que eu não entendia, mas quando a senhora começou a compreender, entendeu, que eu estava, por um lado, afeminado, qual foi a sua sensação? O que a senhora pensava? O que vinha na sua mente a respeito disso? Do único filho homem que a senhora tinha, ele está tendo uma direção ao contrário. É difícil, né? É muito difícil falar assim, que é preconceito, pode dizer que é preconceito, mas que porque o nosso Brasil é muito preconceituoso mesmo, né? Só assim que quando acontece com a gente mesmo, né? Porque, poxa, pensa assim, a mãe, né? Eu falo com a mãe, né? Você tem o seu único filho homem, ali você às vezes espera tantas coisas que o homem, né? Pode dar para sua mãe e que a filha mulher não, né? E aí, de repente, você vê aquilo ali diferente, né? Eu sei que eu agi assim, sei lá, eu não consegui aceitar, sabe? Eu não consegui aceitar que tanto que a gente teve uma convivência nessa época assim, aí depois já dele grande, né? Que ele já tava no mundo, que eu não soube mais assim, só através mesmo de mensagem, que às vezes ele ligava, né? E aí foi muito difícil a nossas convivências assim, porque eu não queria aceitar. Então, eu pensava assim, como eu não queria aceitar ele daquela forma, né? Porque sempre eu dizia assim para Deus, Senhor, o Senhor me deu um filho homem, então faça ele honrar isso, né? Porque o Senhor me deu uma filha mulher, né? E o Senhor me deu um filho homem também. Então, permaneça esse meu filho homem, né? E que ele continue sendo esse homem, né? E eu pedia muito para Deus, sabe? Eu não aceitava, que eu dizia para Deus, eu não aceito, porque o Senhor me deu ele um homem, né? Então, cadê esse homem, né? Eu quero ele como homem, né? Só que aí, às vezes, quando ele me ligava, que ele dizia assim, ele mandava cada mensagem, que às vezes eu mandava para minha filha, sabe? Para ela ver que eu não estava mentindo. Na mensagem, ele não me chamava nem meu nome. Ele não me chamava nem de mãe. Ele dizia que eu era um monstro. Já pensou, né? Você ouvir isso de um filho? Nossa, eu ficava assim por dentro toda despedaçada, né? Mas aí, o que eu fazia, né? Eu sempre dizia assim para ele, olha, a minha casa, eu falava isso, eu não vou mentir, né? Porque eu tô aqui, não. O que eu falava, era isso. Às vezes eu dizia assim, olha, a porta da minha casa vai estar sempre aberta, mas para aquele filho que eu tive, né? Aquele filho que eu tive, a hora que ele quiser entrar, tá aqui, eu recebo ele de braços abertos. Mas para esse aí não, eu falava, sabe? Então eu acho que era quando ele se revoltava, né? Porque ele não queria, assim, sem ele saber do conhecimento, sem saber de nada, ele queria que eu aceitasse aquilo, entendeu? E eu não queria aceitar. Então foi um debate muito grande
que ambas partes sofriam, né? Tanto eu como ele. Chegou a época, olha, de eu bloquear ele, sabe? Do meu Face, do meu WhatsApp. Mas eu não bloqueei da minha vida, né? Glória a Deus. Aí o que eu fazia? Eu orava, né? Pedia muito para Deus, né? E de tanto eu pedir para Deus, nunca, né? Pode demorar, mas tudo que eu peço, uma hora é cumprido, tá aí, né? E eu fico muito feliz de ter esse filho aqui. Uma vez ele me disse, mãe, um dia eu vou te dar muito orgulho. E chegou, ele já faz tempo que ele tá me dando esse orgulho, sabe? Eu sou muito feliz, muito grata a Deus. Eu vou ser grata a Deus pro resto da minha vida, sabe? Porque de onde Deus tirou meu filho, é só Deus mesmo que tira, sabe? Por tudo que meu filho passou nessa vida. Olha, esse ano foi o ano mais feliz que eu tive da minha vida, de ver meu filho voltar em São Paulo, voltar para Brasília, pro Rio de Janeiro, transformado, né? Que na época que ele estava lá, ele estava jogado nas ruas, drogado, né? Sendo homossexual, comendo lixos na rua. Ele estava, que nem uma vez eu vi um pastor falando para ele estava que nem um inseto, né? E aí Deus foi lá, e o que Deus fez? Tá aí, né? Tirou ele de lá. Quando eu acho que as pessoas que pensavam assim nele, que não acreditavam mais nele, só que eu nunca deixei de acreditar, sabe? Então, quando uma pessoa estiver assim, eu falei, eu repreendo sempre, né? Às vezes eu posso nem conhecer a pessoa, mas uma pessoa dizer assim, que vê uma pessoa que eu nem conheço, que é um drogado, que é um mendigo, sabe? Que é uma pessoa que tá lá na lama, no fundo do poço, diz, isso daí não tem mais jeito. Eu repreendo, sabe? Porque eu digo, não, nunca fale isso. Porque para Deus, o impossível, ele se torna possível, tá? Para Deus tudo ele pode. E tá aqui a prova disso aqui, tá? Tá aqui a prova dele aqui, tá aqui um homem muito bonito agora, Glória a Deus, né? E tá aí muito querido por onde que passa, que eu quero agradecer todas as pessoas que passam pela vida dele. Eu fico muito feliz mesmo, sabe? E continuo pedindo para Deus, sabe? Continuar na vida dele, sempre levando a palavra de Deus, servindo de exemplo, né, ele para outras pessoas, que muitas pessoas se inspirem na história dele, que outra diz assim, poxa, eu não tenho mais jeito, só quero morrer, né? E quando você vê a história dele, você vai ter força de viver, né? Porque ele aprova a vida disso daí, né? Então, eu tô muito feliz, feliz mesmo por esse filho aqui que Deus me deu. glória a Deus. Uma vez eu cheguei aqui, logo quando Deus começou, por causa que é assim, pessoal, deixa eu falar para vocês, né? Que nem minha mãe falou, vocês estão vendo que tudo que eu testemunho hoje em dia é um testemunho, não é um testemunho, é um testemunho do que aconteceu e não acontece mais. É do que era e não é mais, né? É da convivência que nós tínhamos, mas nós não temos mais, entendeu? Então, louvado seja Deus, eu só olhava pela falta de afeto, pela rejeição, pela discriminação, eu só olhava para o que eu queria entender, ou seja, eu olhava para minhas feridas, mas eu não queria saber se tinha feridas ali ou não. Eu olhava para o que eu queria, mas eu não olhava também para o que o outro queria. Isso aí se torna um egoísmo, queremos saber só de nós, e os outros, pouco basta. Só que eu louvo a Deus, quando eu vim para Cristo, né, louvado seja Deus, eu pude olhar e ver que eu tinha uma por causa que eu queria uma outra mãe, não essa, da forma que eu via, né? Mas quando as escamas caíram para se olhar a realidade, a minha mãe, ela é. Hoje em dia, ela tá aqui, mas todo dia ela vai trabalhar. Minha mãe nunca fumou, minha mãe nunca bebeu, minha mãe nunca se drogou, minha mãe nunca se prostituiu. A minha mãe, sabe o que ela fez? Trabalhou, não foi, mãe? Foi. Trabalhou. Mamãe não foi dependente de homem. Mamãe não foi dependente de macho. Mamãe foi dependente,
do seu suor. Até hoje. Até hoje ela é dependente do suor dela. Trabalha de empregada doméstica. E com muito orgulho ganha o seu dinheirinho. E tá aqui a sua casinha, né? Com suor conquistado. Mamãe já trabalhou já com malária, não foi, mãe? Com malária, cozinhando, lavando roupa peão. Então, quando eu passei a olhar a realidade, eu vi que a mamãe deixou de estudar, para eu e o Paulo estudar. Mamãe deixou de sonhar os sonhos dela para sonhar o meu e de minha irmã. Então, muitas coisas ela renunciou, porque agora ela tinha um casal de filhos. Então, ela não estava presente fisicamente, mas de alguma forma ela estava, só que eu não enxergava. Eu só enxergava o que eu queria ver. Então foi isso que foi criando, ou seja, eu levo para o mundo espiritual, o adversário tem prazer em desunir a família. E o que ele puder fazer para jogar filho contra pais e pais contra filho, para ver desunião no meio da família, ele vai fazer. E aconteceu isso, louvado seja Deus. Mamãe sofreu muito. Mamãe chegou a ser casada com um camarada. O que esse camarada fazia com a senhora dentro do garimpo, mãe? Quando eu fui pra lá eu era muito nova, né? Não tinha experiência de nada. E aí, quando nessa época as mulheres estão no garimpo, por exemplo, tá acompanhada de um marido, quer dizer que ela pode ter mais respeito pelos outros, né? Porque no garimpo muitos homens nessa época, hoje não, hoje já tá mais popular, né? Garimpo já é cidade. Nessa época que eu tava lá, não. Os garimpeiros passavam o tempo sem ver mulher, entendeu? Então quando via uma já sabe, né? E aí então, aí eu me juntei com esse homem, né? A gente fomos morar, só que eu não conhecia ele, ninguém se conhece, né? E aí só que ele tratou de mim de uma malária, que eu peguei uma malária que quase eu morro. E num barranco, cozinhava para 3 pessoas, né? E cozinhava, eles iam trabalhar e eu ficava lá sozinha, tomando um soro sozinha lá no meio de um barracão, no meio da mata. E aí esse homem tinha um serviço perto do nosso, um maquinário. Então sempre ele passava por lá, né? Aí uma vez ele chegou e perguntou se eu queria ir pro barraco dele, porque lá tinha uma cozinheira, né? Pra me tratar, que se aí depois que eu ficasse boa, eu voltava pra lá pro trabalho, né? E eu tinha medo de sair e de lá onde eu tava e não me aceitasse de volta pra me trabalhar e eu ficar rodada, que nem se fala lá, né? Sem trabalho, sem nada. E aí eles disseram, olha, não fica com medo de tu ir, porque se eles não quiserem te aceitar de volta no teu trabalho, quando você ficar boa, a gente arruma um trabalho pra você. E eu só sei que foi tanta conversa vai, conversa vem, que eu acabei aceitando e fui. Eu fui até tomando soro, mais ou menos andando uns 20 minutos dentro da mata, com um soro no braço e um levantando lá em cima. Chegamos lá, pronto, tá. Aí passei um mês pra ficar boa, né? Mas eu não podia nem olhar pra cima, que eu vi as árvores, parece que as árvores iam cair em cima de mim, de tão tonta que eu tava. E aí eu só sei que ele me tratou um mês. E depois ele falou, né, se eu não queria me amigar com ele, morar junto com ele. E aí eu fiquei com vergonha de dizer que não, né? Porque pelo que ele tinha me tratado, eu fiquei com vergonha. Então eu acabei aceitando, né? Só que aí eu paguei caro demais, né? Por isso. Aí depois, com os meses, aí ele foi se mostrar quem ele era mente. Era esses homens que gostam, homem não, né? Porque isso aí eu não chamo de homem, que gosta de bater em mulher, espancar. E ele me ameaçava, eu tinha medo. Eu tinha pavor desse homem, sabe? Era medo, medo, medo. Eu tinha pavor, como eu nunca senti medo da minha mãe, do meu pai, né? Como eu tinha desse homem. Então, olha, era doentio ele era doentio, né? Que às vezes a gente dormia de manhã, ele perguntava assim pra mim, Nete, tu nem sabe com o que eu sonhei. E eu perguntava numa boa, né, com ele, com o que você sonhou? E aí ele dizia que tinha sonhado eu traindo ele, e sabia que daí ele me espancava só por isso? Pois é, então era uma pessoa doente, né? Espancava mesmo, que eu ficava roxa. A última vez que ele me espancou, só faltou me matar, sabe? Só não morri porque eu sempre tive Deus na minha vida e eu só podia chorar pra Deus mesmo, pra mais ninguém, né? Porque eu tava nos garimpos, no meio dos matos, e ele ainda dizia, olha, às vezes quando eu via que ele tava no bem bom, assim, no normal dele, eu dizia pra ele, né, deixar eu ir embora, porque ele não gostava de mim, porque quem gosta não maltrata, né? Ele deixasse eu ir embora, porque eu tinha minha família.
Aí ele dizia pra mim, aí a hora que o inimigo incorporava nele, né? Ele dizia, olha, bota uma coisa na tua cabeça, Nete, que só a morte que me separa de ti. Se tu tentar fugir de mim, eu vou até no inferno te matar. E aí eu ficava com medo, né? Então eu ficava ali, porque eu não tinha como fugir dali. Porque se eu saísse dali, pra onde que eu saía? Ele ia atrás de mim e matava ali mesmo. Então eu preferia ficar, mas eu sempre sozinha nos meus pensamentos, né? Eu sempre pedia pra Deus me libertar daquilo dali, sabe? Que Deus me desse, me mostrasse alguma coisa pra me sair dali com vida dele, né? Então, mas é assim mesmo, mesmo ele falando que só a morte que separava, mas eu nunca desejei a morte dele, sabe? Mas foi assim que eu me libertei dele, porque ele morreu, né? Ele discutiu com um cara lá no serviço pra lá, e aí quando ele foi tomar banho, o cara matou ele, né? Mas eu não pedi, Deus sabe disso. Eu nunca pedi a morte dele, não. Eu só pedia pra Deus me libertar dele, né? E ele que falava que só a morte que separava. E foi isso que aconteceu, né? Amém. Então eu já passei muita situação mesmo, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, graças a Deus. Firme e forte, mas nunca precisei fazer as coisas erradas e nem nada. Não vou dizer que eu sou santa, porque santo só Deus, né? Nunca fui, mas graças a Deus eu tô aqui na batalha, né? Desde que saí da casa da minha mãe, com meus 18 anos, nunca parei de trabalhar, nunca dependi de homem, né? E nunca vou depender, em nome de Jesus. E por isso que eu tô sozinha até hoje, né? Porque hoje em dia para você arrumar uma outra metade tá difícil, né? Que não querem. Então, tem aquele ditado, mas antes só do que mal acompanhado, né? Mas tá no comando de Deus, né? Se Deus permitir que eu ainda possa encontrar uma pessoa, vai ser por Deus mesmo. Se não, mas eu tô bem, graças a Deus. Louvado, só para você ter uma motivação conforme esse testemunho que ela contou para você, eu quero que você entenda algo que ela diz muito, entendeu? Há males que vem para bem. Essa situação difícil que ela passou na mão desse camarada foi uma lição para minha mãe que nunca mais homem se tornou ser dominador dessa forma para com a vida dela. O que é isso? É para você que está vendo uma vida de opressão também. Uma pessoa amedrontada, acovardado, achando que alguém domina você. Você é dependente de Deus. Então não aceita. Não aceita humilhação, não aceita dominação, não aceita ser espancada, não aceita ver uma vida sofrida. Você pode reagir e tomar uma decisão certa na tua vida e buscar uma vida diferente. Louvado seja Deus. Eu conversando com a minha mãe uma vez, né, eu fiquei muito triste quando ela falou algo para mim, né, por causa que nem ela mesma falou, eu era uma pessoa muito revoltada, no entanto que o que eu pudesse fazer para maltratar ela com palavras na revolta que eu tinha, eu fazia. E uma certa vez, eu estava todo montado de mulher, maquiado, com os brincão, e eu resolvi tirar uma foto e imprimir e enviar para ela, só para provocar, né? Só para fazer o mal. E a minha mãe, ela pegou, né? Desde quando ela recebeu essa foto, aconteceu algo, né? Eu vou deixar ela contar. Como foi, mãe, que a senhora recebeu? Que a senhora disse que ficou até feliz quando viu que era eu, né? Nossa, era. Como que foi? Conte aí, mãe. Nessa época eu trabalhava num hotel. Trabalhei nesse hotel 3 anos de lavadeira e 3 anos de camareira, né? Então, aí eu entrava no meu trabalho, eu comecei trabalhando das 8 às 4, depois foi mudando das 10 às 6 e depois mudei das 6 ao meio-dia, né? Que bom. Aí, tá, né? Quando foi um dia, eu cheguei, morava uma neta comigo, a Andrina, né? E quando eu cheguei, ela disse, olha, mamãe, que chegou do correio, acho que é do tio Mike. Ah, eu fiquei tão feliz de ver um envelope grande, amarelo, sabe? Nossa, fiquei feliz, porque já tinha mais de ano que eu não tinha notícia dele, porque eu só tinha notícia dele quando ele me ligava, daqueles albergues onde ele ficava, né? Que às vezes ele ficava. E aí eu não tinha um endereço fixo, um telefone, né? Pra mim entrar em contato com ele. Então eu ficava pedindo pra Deus, né? Uma hora pra me ter
e sempre, às vezes, ele entrava em contato comigo. Demorava, mas ele entrava. Através de ligação, através de carta, né? Aí, dessa vez, foi através do envelope. Eu fiquei muito feliz, feliz demais, sabe? Mas eu não sabia que dali a alguns minutos eu ia ficar muito decepcionada, triste, né? E aí, quando eu abri, que eu vi aquela foto, eu fiquei impacta, sabe? Eu não fiquei alguns segundos, sei lá, acho que eu mudei de cor várias vezes, não sei, eu não queria acreditar, eu dizia, esse aqui não é. E eu sempre dizia, esse aqui não é o meu filho, não é, eu não aceito. E não é mesmo. E daí me deu uma queda de pressão, que até hoje, quando passa tempo, mas eu sinto, sabe? Aí me deu uma queda de pressão que na hora eu fiquei deitada no sofá, fiquei mole, que eu pensei que eu fosse morrer. Fiquei gelada mesmo. E sem saber o que era, que eu nem sabia se era isso de pressão e nem nada. Então foi do choque que eu levei, né? Que eu nunca esperei, nunca nem imaginou, nunca nem passou na minha cabeça, sabe? Mas é que nem eu digo que sempre Deus está comigo, né? E eu fui forte, me deu aquele tombo, aquele baque, mas depois eu reagi, entendeu? E fui chorar para Deus, né? Porque assim, quando às vezes eu tenho as minhas coisas, meus problemas, minhas coisas, eu choro para Deus, eu falo para Deus, eu converso com Deus, né? Eu não sou aquela mulher de estar dentro da igreja, não sou ainda de estar dentro da igreja. Mas eu entro pro meu quarto, me ajoelho, que nem faço todos os dias, todas as noites. E fui, mais uma vez, clamar para Deus, né? Para Deus tomar uma providência e resolver aquilo dali, porque aquilo dali era o capeta que se transformou naquilo dali. Aquilo dali eu não aceito, porque nunca meu filho. Aquele ali não é o filho que o Senhor me deu, então eu quero meu filho de volta, né? Então foi isso, sabe? Foi muito mesmo, eu sofri muito mesmo, né? Mas hoje, graças a Deus, hoje é só passado, é só por passado. É verdade, né? isso é só de testemunho. É, só de testemunho. Pra motivar outras vidas. Quando a gente tá junto aqui, nossa, o pessoal na rua passa, eu digo, meu Deus, ali tá em festa, porque é cada gargalhada É verdade. que a gente dá, às vezes a gente fica até meia-noite, 1 hora, antes de dormir faz um Nescauzinho, a gente toma, vamos dormir. E, nossa, Deus é maravilhoso. É verdade, louvado. A minha mãe quando nós chegamos, numa vez que nós chegamos para conversar, porque eu estava querendo ter uma conversa com ela, né? Que era necessário ter essa conversa, né? Então, assim, minha mãe teve os motivos dela também, entre ela e a minha avó, né? Que também não foi muito boa a convivência. Mas chegou um momento que elas duas pararam, conversaram, se esvaziaram das coisas que não prestavam, se perdoaram, se abraçaram e teve um novo recomeço. E eu cheguei para a mamãe também, porque quando eu cheguei disposto a querer também ouvir a minha mãe. Falei, não, quero ouvir minha mãe, quero saber o que foi que aconteceu, quem foi ela, o que ela passou, o que ela enfrentou. Eu preciso disso, porque eu reconheci que eu estava errado, né? Reconheci que eu também tinha culpa no cartório. Só queria saber do meu lado. E cheguemos, nós sentamos, estava só nós dois em casa, Deus preparou tudo, nós conversamos, ela desabafou, eu desabafei, contei o que eu passei, das molestadas, dos abusos, tudo que eu passei para me tornar o que eu tinha me tornado na mão do capeta, né? Mas louvado seja Deus. E depois que nós colocamos tudo para fora, nós se abraçamos, se perdoamos, e foi que ela falou para mim, ela falou, olha, assim como eu fiz com a tua avó, vamos fazer também. Vamos pegar, deixar tudo para trás e vamos começar novamente. Uma nova vida daqui para frente. E eu vou falar para vocês, entendeu? Era um pastor uma vez, ele falou para mim, Mike, para as coisas funcionarem na tua vida vai ser necessário tu voltar lá atrás, se perdoar para poder recomeçar. E foi o que aconteceu e tem dado certo até o dia de hoje. Na minha vida, louvado seja Deus. E hoje eu falo perante, aqui nós estamos até no exterior, tá, mamãe? Ah, é? E eu falo perante essas redes sociais para a senhora, mãe, entendeu? Eu posso amar a mulher que vai vir, né? Que eu vou amar, vamos ter forma nossa filha, eu queria em nome de Jesus. Glória a Deus, também. Né? Vou dar o netinho pra mamãe, meu Deus. Nossa, Eita! Aí. é forte. É forte. Pá, fala pafo, tia mãe. Que papo de...
Mas deixa eu falar pra vocês, entendeu? Então desde aí eu falo perante ela. Não, são duas mulheres, eu falo de adultas, tá? Que tem as criancinhas também, mas tem duas mulheres que eu amo demais, que é a minha mãe e minha irmã. Você tá entendendo? Eu não tenho aquela convivência com minha mãe de estar todo dia mandando mensagem, conversando, porque a gente não teve isso. Mas o meu amor, ele é imenso, entendeu? Então, se eu souber que minha mãe não tá bem, eu não tô bem, entendeu? Então, sempre eu procuro, quando eu vejo que eu tô demais, que eu demorei, eu mando logo para quem saber como é que tá, para como é que tá as coisas, para eu ficar tranquilo. A minha irmã também não tem essa convivência, que quando a minha irmã manda áudio para mim, eu já fico logo com medo de ouvir o áudio. Porque se ela for alguma coisa ruim, eu fico mal também, porque... Então, mãe, eu quero lhe falar, entendeu? Mais uma vez, mais pelas redes sociais, eu peço perdão para a senhora de eu não ter enxergado uma verdade, entendeu? Então, eu lhe falo muito, mãe, eu sou muito feliz de ser homem. Eu sou muito feliz de viver a naturalidade de Deus que Ele me formou. Eu sou muito feliz de ser o seu caçula. E eu vou lhe amar bastante para sempre, perto ou longe, mandando contato ou não, mas eu vou lhe amar sempre. E aonde eu passo, eu falo dessa... A mãe vê que aonde eu tô conversando com alguém, eu faço questão de ligar para ela e eu coloco logo, ela fala aqui com a fulana. Que para falar, ela saber que é minha mãe. A minha mãe tem muitas coisas, que ela falou, nem todo mundo é perfeito. Minha mãe tem mais qualidade do que defeitos. Todo mundo é bem-vindo na casa da minha mãe. Aonde come um, come 10, né? Minha mãe, o que ela puder fazer, ela faz, louvado seja Deus. Então, assim, é uma pessoa que hoje em dia, o que ela não pôde fazer lá atrás, ela procura fazer, me paparicar, né? Meu Deus, teve a mamãe que tem vezes que ela é tanta pergunta, o que tu fez? E o quê? E aquilo, e aquilo, é tanta coisa, meu pai do céu. Que eu quero falar, mãe, eu já sou marmanjão. Mas minha mãe, uma vez, ela falou assim pra mim, olha, filho pra mim pode estar com a barba lá no pé, mas eu continuo sendo mãe dele. É verdade. Uma vez eu tava aqui, né, e ela falando, eu me irritei. E eu falei bem assim, E ela falou, isso é o que mesmo? Ai, meu Deus, o povo vai falar. Mas é assim, pessoal, então assim... Entendeu? Eu amo muito a minha mãe, eu louvo a Deus. Toda vez que eu venho aqui, hoje eu comprei um curimatá, é peixe, tá? Que ela gosta muito de peixe. Eu adoro. E eu coloquei a minha mãe pra cozinhar pra mim. Cansada, ela chegou e foi pra beira do fogão fazer peixe pra nós jantar. Prazer. Minha mãe faz com gosto, minha mãe faz de noite, antes de dormir, ela faz mingauzinho, ela faz nescauzinho, como eu falo no meu testemunho de hoje em dia. A minha mãe não desliga o telefone sem falar que me ama muito. Cadê o abraço, mãe? Olha que eu falo pra vocês. Hoje em dia nós temos muito esse abraço. Hoje em dia nós... Meu Deus, era falta e hoje tem de sobra. É verdade. Né? E a gente tem muita coisa em comum, né? É verdade, vou lhe falar. Até o temperamento. Quando é pra falar na cara, nós falamos na cara, não manda recado não. Quer gostar de mim, vai gostar desse jeito. Eu sou esse, e se não gostar, problema teu. Nós somos assim, entendeu? Então, eu puxei muito a minha mãe, louvado seja Deus. E é assim, pessoal, entendeu? Então, seja que nem minha mãe falou, Deus pode tardar, mas Ele não falha, louvado seja Deus. Então, hoje em dia, você que abençoa a minha vida, você tem me ajudado a abençoar a minha mãe também, porque hoje em dia... O pouquinho que eu tenho, mas eu procuro também abençoar assim que eu posso a vida dela. Mas sempre ele foi assim mesmo. É verdade, a minha mãe, ela, entendeu, a batalha guerreira. Eu queria ter ela mais para ajudar mais minha mãe, que ela já fez muito, louvado seja Deus, né? Minha mãe é essa pessoa especial para mim e para muitas pessoas que conhecem ela. Então você está conhecendo hoje a dona Rosenete Dias Linhares, né? Junto com o seu filho, que vocês tanto estavam esperando esse vídeo aí, louvado seja Deus. Olha, eu cheguei aqui, nós não ficamos nem o dia inteiro juntos, né, mãe? Não, ele chegou na segunda, só que eu dei pra ver ele antes de eu ir pro trabalho, né, porque eu vou 7h30 pro trabalho, e ele chegou depois das 9h, mas não vai dar dele ver, só quarta. Aí ele só passou em casa, deixei a chave pra ele, aí ele só deixou as coisas dele e continuou a viagem pra Belterra e retornou hoje. Chegou aqui de manhã, mas eu não trabalho, né? Só cheguei em casa já às 6h30.
Aí foi quando a gente foi se ver. Se novamente. vê, e aí amanhã ela vai trabalhar, Aí e amanhã quando já ela vou sair, voltar, ele já não vai estar mais. já vou embora para Só fazer. passa para deixar saudade. A Jesus Mas é falou. uma saudade boa. É verdade. Jesus falou o quê? Quem quiser vai ter que largar pai, mãe, mulher e fazer a vontade de Deus, né? E assim. Verdade. Só que a minha mãe hoje em dia ela se alegra, porque ela sabe com onde eu certeza. tô, ela sabe na proteção de quem eu tô e na direção de quem eu tô, então ela fica alegre, né? com Ela fica naquela saudade, mas maravilhada e feliz. mesmo. E agora eu já vim aqui escrever ela no canal, que ela vai ficar me vendo todo dia também, quando puder. Louvado seja Deus, né? E é assim, pessoal, então aqui vocês estão diante de 2 milagres que sofreram também. Ela teve o sofrimento dela, no particular dela, eu tive o meu. Nós se separamos, mas nos unimos e vamos permanecer unidos em oração, numa só fé. Minha irmã, você vai ter o vídeo meu que eu vou fazer com a minha irmã também. E é assim, as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus, mas nunca perdemos a esperança nem a fé. Louvado seja Deus. Eu ia falar mal, eu até esqueci o que ia falar mais. Que eu não... Já falamos tanto. Fala. Até suando. Meu Deus do céu. Então fala papo, tio mãe. Ai, mãe. Mas é assim, pessoal, entendeu? Eu finalizo esse vídeo aqui, pessoal, dizendo assim, muito gratificante poder estar lá da minha mãe. Quem diria, né? Uma coisa eu sei, Deus já sabia desse momento de eu estar bem aqui juntinho dela, fazer esse vídeo para muitas vidas ser alcançadas. Eu creio que você vai ser tocado, eu creio que vai ser motivado, eu creio que a tua fé vai ser avivada. Mãe, você que está assistindo, promessa na tua vida de Deus não vai morrer. As esperanças pode não parecer ter, mas não vai se acabar. O sonho parece estar enterrado, vai ressuscitar. E você vai viver o milagre de Deus. Eu profetizo na tua vida. Minha mãe está vivendo o milagre de Deus. Eu estou vivendo o milagre de Deus. E muito mais milagre tem para nós viver. Louvado seja Deus. Então que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assista esse vídeo, dê o seu like, compartilhe. E vamos chegar nos meus inscritos. Amém? Dá tchau pro povo, mãe. Tchau. Tá bom? Joga beijo pro povo. Beijo. Dá um beijo em mim, mãe. Meu Deus, dá um beijo em mãe também. É assim, pessoal. Estamos unidos por Deus. Deus é maravilhoso. Deus faz milagre. Jesus é verdadeiro. A minha Abençoada mãe. noite para todos. Ó bem, Deus abençoe. Tchau pra vocês.